Hoje é quinta-feira, 29 de novembro de 2018 e está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010. No Cariri, pela 93.5. Hoje vamos falar sobre o julgamento de indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. O indulto de Natal é um benefício previsto na Constituição para ser concedido pelo presidente da República. Mas, no fim do ano passado, o presidente Michel Temer editou um decreto que estabelecia novas regras para o perdão presidencial. De acordo com o decreto de Temer, o indulto poderia ser concedido a quem tivesse cumprido apenas 1/5 da pena. Também acabou com o limite de pena para concessão de indulto. Assim, Temer permitiu o perdão para casos de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou contra o decreto editado pelo presidente Temer no STF ontem. O julgamento do indulto será retomado hoje. E vamos falar também sobre as novidades na equipe ministerial de Bolsonaro, em especial a forte presença dos militares. Até agora, são 5 indicados para o novo governo. São eles: Hamilton Mourão, vice-presidente; Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo; Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa; e Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia. Que consequências pode ter um governo com tantos militares? Na manchete do dia, vamos falar sobre a mudança que está sendo discutida na Câmara dos Deputados para que se volte a permitir indicações políticas nas estatais. Para debater esses assuntos, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi, o boxeador Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e o tenista Rodrigo Saraiva Marinho, mestre em Direito Constitucional e professor de pós-graduação. Você, ouvinte e internauta, participa pelo telefone 85-3066-4030, pelo nosso WhatsApp, o 85981665589. E acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. Lembre que você também pode mandar sua sugestão para o Debates do Povo. São 10 horas e 11 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Ok, muito bom dia, Rodrigo Marinho, muito bom dia, Plínio Bortolotti. Então, Plínio, o indulto de Michel Temer é uma condescendência com os crimes de corrupção? Bom, eu vou falar sobre isso, Tardan, mas hoje eu vou devolver um pouco a provocação que me fez ontem o Rodrigo. Coisa boa. Ele perguntou se eu ia fazer autocrítica da questão dos mais médicos, né? Já Sim, que as vagas você tinham sido inclusive ocupadas, prometeu né? pedir desculpas. Não, eu se vou, tivesse errado. Prometeu em um ano, né? Eu não vou fazer igual o Vavá Maravilha, não, que se ajoelhou para pedir desculpa pelo... Mas eu vou fazer autocrítica caso eu tenha cometido equívoco. Mas veja só, depois da nossa conversa de ontem, saiu uma notícia dizendo que menos de 10% dos selecionados se apresentaram para trabalhar, dos médicos selecionados. E está tendo esse levantamento, o próprio governo apresentou esse levantamento. E está tendo um outro efeito, que é o seguinte efeito: tem muito médico que foi aprovado aqui, que está saindo do programa de saúde da família das prefeituras. Aí eu acho que é justo que a pessoa queira melhorar de emprego, não vejo problema nenhum nisso, mas é um efeito também não previsto por essa saída repentina dos mais médicos. Bom, quanto a essa questão aí do indulto, viu, Tardan, tem que ser separado em duas questões, né? Bom, algum comentário antes do Rodrigo? O debate dos mais médicos ele vai render nesse próximo ano. Vai, Né? mas Até a ciência razão. Não volta, a gente vai ter que voltar a esse tema em algum momento, até porque se a gente começar a pegar os telegramas, que a gente não pegou ainda os telegramas, a gente vai provar claramente que o programa não tinha nada objetivando a saúde. Longe disso. Cuba veio aqui para prospectar algo para tentar pagar a sua conta, inclusive evitando, né? A OPAS foi usada, na realidade, para evitar o pagamento diretamente para o Washington para chegar direto em Cuba. Então, a esculhambação, porque não tem outro nome, né? Usando aí, parafraseando o Guilherme Boulos, do PSOL, é exatamente o que aconteceu nessa relação que Cuba, a ditadura cubana, para ficar muito claro, buscou uma forma de sustentar o seu irresponsável regime. Se não tinha nada a ver com a saúde, deu errado, né? Porque fez bem para a saúde do Brasil, né? Mais ou menos. Os índices de saúde do Brasil não melhoraram nada. Não, mas se você comparar como de saúde... Você acha que 8 mil médicos
vão melhorar os níveis de saúde do país, você não entende nada de saúde, né? Não, é isso. É uma discussão né? muito clara. Agora, né? que fez bem para as comunidades, basta perguntar. Tem pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrando que 90% das pessoas atendidas nas áreas empobrecidas apoiam o programa. Políticas públicas têm que ser Então, medidas não por suas intenções, mas pelos seus resultados. Não, mas, Mais deu resultado. Não dá a quem resultado. seria? Não deu resultado para quem tem plano de saúde, O que para quem é de classe média, porque você não precisa do tem mais coisas médio. que podem melhorar muito a Então, questão do saneamento básico, ter não. água, ter esgoto. Idealmente, Isso aí é Tardan, ideal. idealmente tem um monte de coisa. Eu tô falando da prática. Na prática, melhorou a vida das pessoas que não tinham assistência à saúde. Se foi uma pessoa, mas foi bem mais, né? Já seria até interessante. Mas foram milhares de pessoas beneficiadas. Na prática, se não pagamos melhorou o 8 índice, bilhões pra ditadura. se não melhorou o índice de saúde de modo geral, esperar muito de um Vamos programa voltar a melhorar falar a um saúde. bocado aqui sobre o mais Sobre- médico. Talvez sobre- também sobre presidente e presidenta, né? Vamos ver. Que foi discussão que não parou ontem. Inclusive, tem uma lei de 2012 que a Dilma colocou, que eu também ia trazer isso agora, mas eu acabei não trazendo, né? Colocou para que os certificados Vice-presidenta. viesse presidente, ou bacharelanda, ou bacharelando, né? É. tivesse a seu gênero flexionado, Isso não- uma invenção nova na língua Isso- portuguesa em isso- vários isso- pontos. A invenção tem que ser nova, né? Mas É claro. mas Foi um cruzado. mas esse tudo bem. assunto. Mas vamos lá. deixa Vamos eu- lá, que vamos voltar ao mostra tema de hoje, a indulto vontade de legal. Natal. Deixa eu falar do tema de hoje. Tem duas questões aí, viu, Tardan? Se a pessoa é contra ou a favor o indulto e se é a favor nesses termos que o Temer estabeleceu o ano passado. A gente está falando do indulto de 2017. Isso, foi essa mudança que Está ele sendo julgado estabeleceu. hoje, né? É, Ontem e hoje. e vai ter outro agora em 2018, que já estão preparando. Na verdade, e outra coisa para ser esclarecido, que o indulto não é assim, ele assinou, amanhã todo mundo sai correndo de dentro dos presídios. O indulto, ele tem critérios, no caso, o Temer afrouxou um pouco os critérios, né, que ele, eu acho que ele estabeleceu pena Foi de em 12 anos, viu, Tardan? Você disse que não tem tempo de pena, mas eu acho que aumentou de 8 para 12 anos. Não, tem não. No primeiro não tem, não. Não No tem, primeiro, né? que é, Ok, que é que tudo ele vai bem. para Não um tem quinto problema. da pena quando não há. Independente do... Que é a grande crítica, né? Mas estabelece o seguinte, que isso só vale para crimes sem grave ameaça ou violência à pessoa. E depois isso é submetido ao juiz que executa a pena. O juiz pode ouvir o Ministério Público e é finalmente o juiz que executa a pena. Mas você acha que isso foi direcionado para favorecer Não, mesmo pera, os crimes de vou corrupção? chegar lá, eu vou chegar lá rapidamente. Então, esse indulto, quando ele ampliou essas questões, ele também, e sem excluir as pessoas que cometeram crime contra a administração pública, ele possibilitou com que as pessoas que estavam envolvidas na Lava Jato fossem beneficiadas. Em 2017, beneficiaria uma pessoa, que é o Luiz Argolo, uma. Né? Então, se criou um fantasma que não procedia. Então, dito isso, o que eu digo? Eu sou favorável que tenha um indulto, mas não sou favorável que o indulto nesses termos que favorece as pessoas que cometerem crimes graves contra a administração pública. Nesse indulto de 2018, pelo que eu li, já vai excluir quem cometeu crime contra a administração pública. Então, eu acho que o indulto é importante. Agora, o Bolsonaro, como sempre, ele já chutou o pau da barraca, né? Ele disse que não vai dar nenhum tipo de indulto, o que é uma aberração, né? Não conceder indulto para crimes sem grave ameaça e sem violência contra a pessoa. Entendam bem. Eu não estou falando para dar indulto para quem matou, assassinou, estuprou. Crime hediondo, nada disso. Crime hediondo, nada disso. É para crimes considerados leves, que não ofenderam fisicamente nenhuma pessoa e nem teve violência contra essa pessoa. Antes do Rodrigo Marinho aqui dar o ponto de vista dele, eu queria chamar aqui o repórter Ítalo Cosme, que está no terminal Antônio Bezerra, uma grande manifestação de trocadores e motoristas de ônibus. Vamos saber como está isso. Ítalo, está nos ouvindo? Oi, Tardan, olá, ouvinte. Bom dia, estou sim, Tardan. Então, como está essa manifestação? Olha, o terminal Antônio Bezerra é um dos mais movimentados de Fortaleza e nesse momento ele se encontra parado devido à paralisação, à manifestação dos motoristas e cobradores de ônibus organizados pelo Cifre. A parada acontece, né, devido à possibilidade de demissão de pelo menos 4.500 cobradores. Essa demissão pode ocorrer devido a um novo sistema de pagamento que está sendo implantado pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Fim de Ônibus, né? Onde os ônibus não vão receber mais moeda ou cédulas como pagamento, apenas cartão de peixe único.
E aí, em função disso, com medo de que ocorra uma demissão em massa por parte dos trabalhadores, o Sintra, que é o Sindicato de Trabalhadores de Transporte, está intensificando a agenda de manifestações dos terminais de ônibus, parando geralmente por 1h e 30, como acontece nesse momento. Ok. A paralisação aqui no terminal Antônio Bezerra segue até pelo menos 11 horas da manhã. Com você, Tardan. Ok, muito obrigado, Cosme. Um bom trabalho para você. E vamos voltar aqui ao debate do povo, que já temos aqui várias participações de ouvintes. O Carlos do Passaré, por exemplo, diz: esse indulto é vergonhoso. Temer está se protegendo ao insultar o Cunha, por exemplo. Já aqui o nosso... Cunha, viu? Não, o Temer, que ele está dizendo. Ele está dizendo que o Temer está fazendo isso para se vale proteger. só para 2017, né? Aqui o João Pedro do Castelo Branco diz: João Pedro Castelo Branco, do Monte Castelo. Diz assim: deveriam organizar um debate de Ciro Gomes com Rodrigo Marinho. Seria um debate de gigante. Vamos lá, Rodrigo Marinho, gigante. Diga aí a sua opinião sobre o tema que estamos conversando aqui, que o Plínio falou, indulto. O Plínio fala que indulto é uma coisa esquisita, a forma que o Bolsonaro apresentou. No mundo todo, essa coisa do indulto coletivo está acabando, tá, Plínio? Já não está existindo mais. Não existe a possibilidade de fazer esse indulto para todo mundo. O Brasil ainda está na contramão do mundo. O mundo vai acabando com isso, o Brasil segue mantendo isso. Então, o que o Bolsonaro falou está alinhado com o que grande parte do mundo faz hoje. O indulto, como o Temer apresentou, na minha visão, ele é uma completa vergonha. Ele beneficia vários Estão concordando, então. Vários bandidos e, de forma geral, com relação a isso. Tá? Só para fazer o ponto disso, os beneficiados na conta de hoje chegam a 22 a 23, né, Plínio? O número de hoje alcançaria 22 o número é maior, pessoas envolvidas na Lava Jato. E o ponto se o indulto for repetido dos mesmos termos. E o ponto que foi dado, e o ponto que foi falado pelo Luiz Roberto Barroso ontem, começou o julgamento ontem, tem dois jogadores julgaram ontem, né? Lembro sempre que o Supremo começa com o relator e depois do mais jovem na corte ao mais antigo na corte, né? Começa com Alexandre de Moraes e termina com Celso de Mello, depois com o presidente. Então, nessa sequência que aconteceu ontem, o Luiz Roberto Barroso disse algo muito interessante, porque o argumento que o Temer usou é que não haveria vítima. Na prática, em crimes de corrupção, a vítima é o Brasil como um todo. Você gera um problema sério na saúde, na segurança, na educação, em todos os valores que os pagadores de impostos pagam. Não tem uma vítima específica, não tem um João, a Maria não foi morta, mas você não imagina o tanto de pessoas que não são mortas e assassinadas com mau uso do dinheiro público em relação a esse funcionamento. Então, o prejuízo para o Brasil, para os brasileiros, para os pagadores de impostos é absurdo. Esse foi o argumento do Luiz Roberto Barroso e, por sua vez, o argumento do Alexandre de Moraes era: nós estamos nos metendo naquilo que caberia ao presidente. Então é essa a discussão que vai ter hoje na Corte, seguirá durante todo o dia na Corte Suprema. Ok, nossa ouvinte Neuza Barros diz: grande Plínio, sempre um ótimo debatedor e comentários geniais, sou sua fã. Você engrandece esse programa, coloca esse tal de Rodrigo no bolso. Aura. Então, Plínio Bortolão, já que vocês estão concordando demais aqui no que se refere ao indulto de Natal e as mudanças aqui estabelecidas, propostas pelo presidente Michel Temer, eu queria falar um pouco com vocês sobre a formação do governo aqui, do governo Bolsonaro, né? Que já deve ter, está subindo aí, Plínio, no início a indicação de que seria até 15 ministérios, né? Mas deve ter até 22 ministérios, que já foi admitido aqui pelo presidente. Mas isso é um tema, estou vendo aqui o horário, já estamos no horário que eu tenho que chamar aqui o intervalo. Vamos abordar esse assunto então no próximo bloco. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre o indulto ainda. Então fala rapidinho sobre o indulto para a gente encerrar esse tema. Porque essa questão que está em debate, viu, Tardan, é uma discussão que vai, assim, se você pegar o artigo, eu peguei aqui o artigo 84, inciso 12º da Constituição, diz assim claramente: compete privativamente ao presidente da República, privativamente, conceder indulto ou comutar, mudar a pena, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Ou seja, o que a Constituição diz que o indulto é uma competência privativa do presidente. Eu disse que eu sou contra da forma como o indulto foi dado, não sou contra o indulto de modo geral, mas veja só, apesar do Roberto Barroso estar certo ao dizer que corrupção mata tanto quanto você atirar numa pessoa, eu acho que o que ele fez, ele pegou. Então, o que ele poderia falar? Ele poderia falar... Ele interviu na visão do presidente. Ele poderia falar, cancela esse indulto ou fica como está. O que ele não poderia fazer, a meu ver, apesar de eu não ser advogado, é escrever um outro indulto, como ele está fazendo, porque isso é uma competência
exclusiva do Mas presidente o da Supremo República. não está muito preocupado com isso, Né? não, viu, Pois Plínio? é, Ele pois vem é. de forma reiterada se metendo em coisas que são privativas a outros poderes. Esse Inclusive é o- a questão do aborto, por exemplo, que não cabe ao Supremo. Nunca coube ao Supremo. Entendeu? Por exemplo. Essa é a grande questão que está havendo, e o Alexandre Moraes votou com esse entendimento de até quanto o Supremo pode interferir na legislação ou na competência de outros poderes. Como é que chama o presidente do Supremo? Toffoli. O Toffoli disse que ia recuar um pouco nessa posição, tal, mas pelo jeito vai continuar. Ok, nosso ouvinte Abílio Diniz, do Edson Queiroz. Sou contra o indulto, é uma vergonha. Se cometer um erro em sua consulta ética, não merece e tem que continuar preso, por isso incentiva o crime. Pois isso incentiva o crime. Mas vamos lá, um rápido intervalo, muitas participações de ouvintes que podem sempre entrar em contato conosco pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp 85 981 66 5589 e acompanhe também a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já, são 10 horas e 24 minutos. Debates do Povo. Oferecimento
Estamos de volta com o Debate do Povo, hoje com as participações de Plínio Bortolotti e Rodrigo Marinho. E aqui temos muitas participações de ouvintes. Lembrando que sempre entram em contato conosco pelo telefone 85-3066-4030, pelo WhatsApp 859-8166-5589 e acompanho também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. Temos aqui várias participações. Tem um aqui que falou, olha, se o Rodrigo Marinho é gigante, como um outro, né? Se o Rodrigo Marinho é gigante, o Plínio é meu Davi. Olha aí. O pessoal está querendo arrumar briga aqui com o Rodrigo Marinho, mas... Você já quase não gosta, né? Muito bem. Muitas confusão, né? Então, muitas participações aqui de ouvintes. Mas eu vou aqui, antes de ler mais algumas, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre um outro tema, saindo um pouco aqui do indulto de Natal. A formação do ministério do Bolsonaro, né, que deve ter 22 ministérios. Ele tinha falado antes que seriam 15, né, Plínio? E esse ministério está muito pautado com representantes do mercado de capital, né, mercado financeiro, militares e evangélicos. Eu queria saber a opinião. E ontem teve mais algumas novidades no ministério, né? Por exemplo, aqui o ministro que vai ser da pasta que era da cultura, né? Que hoje agora vai ser de cidadania, né? É o Osmar Terra, do MDB. Está o MDB entrando no governo Temer. E eu queria saber a opinião de vocês. Antes, deixa eu ler só mais umas poucas participações aqui de ouvintes. O Micael Pedrosa diz: Rodrigo, como presidente, pode acabar com o indulto natalino. Grande abraço e viva a liberdade. João Saraiva: é lamentável ver a indicação de um chanceler que representará o Brasil nas políticas diplomáticas brasileiras. Por questões ideológicas, não acredita em aquecimento global. Uma vergonha. O Júlio Soares de Lima diz: visita íntima também tem que acabar. Mas, enfim, muitas participações de ouvinte. Mas eu queria voltar, Plínio, para saber a sua opinião sobre o MDB aí agora no governo, né? Temos aí, como eu estava falando, provavelmente 22 ministérios do Temer. E a novidade aqui mais recente é do Osmar Terra, do MDB. Não, veja só, eu disse aqui, acho que foi num debate com o professor Rui, que ele defendia essa questão falando sobre o ministério e tal, e eu disse que o Bolsonaro tinha dado um chute a falar em 15 ministérios, e deu um chute. E deu, né? A realidade está se comprovando, é isso? Está se comprovando agora, obviamente. Você veja só, a Dilma ela começou o governo com 35 ministérios e terminou com 29. Chegou a 39. Bom, enfim, mas terminou com 29. Você disse aí que ele vai ter 22. Ou seja, não mudou nada. E pior que ele precisou juntar... Eram 29, né? Hoje, aliás, são 29, se eu não me engano. Não, o Temer manteve, né? Não sei se ele manteve, mas a Dilma terminou com 29. Então ele vai chegar a 22 e juntando cobra com lagarto em alguns ministérios, né? Áreas que não tem nada a ver uma com a outra. Apenas para cumprir... Para cumprir não, que ele vai descumprir essa promessa de campanha, né? Então... para ver que, enfim, é muito mais fácil você falar do que você fazer. Eu sempre digo o seguinte, viu, Tardan? Você ganhar uma eleição, é muito fácil você ganhar uma eleição, mas muito fácil em comparação com você governar. Porque a realidade se impõe, seja para a direita ou seja para a esquerda. A outra questão aí, eu já vou... Que o diga Dilma em 2014, né? Mentiu loucamente, em 2015 assumiu, tem que fazer um ajuste fiscal. Fez um ajuste fiscal que ela precisava fazer. Fez tudo que ela prometeu que não ia fazer. Foi isso. Aí você veja só, essa questão dos militares. Eu não vejo problema nenhum em ter militar. Eu acho que militar, depois que sai do exército, ele pode participar da vida como qualquer outro cidadão. Não vejo problema nisso. O problema é ver quais políticas eles vão implementar. E outra coisa, viu, Tardan, que eu não sei nem como discutir isso aqui legalmente, agora eu considero errado que militar da reserva participe da vida política. Diferencia aí, Plínio. Reserva e reformado. Eu acho que ele poderia participar só depois de ser reformado, porque na reserva... o militar ele continua à disposição das Forças Armadas. Ele pode ser chamado a qualquer momento para voltar para uma guerra, para um trabalho qualquer que o Exército julgar que ele deve voltar. A reforma aí ele está aposentado. A reforma para militar corresponde à aposentadoria para o civil. Aí sim ele poderia participar da vida política. E porque o militar ele vai para a reserva muito jovem. Né? Tem militar com 45, 46, 48, 49 anos indo para a reserva. E ele pode ser voltado. Então ele começa. E alguns, né, como vice-presidente, às vezes começam a fazer política quando estão na ativa.
Porque ele fez várias declarações políticas quando estava na ativa. Então, eu considero isso um equívoco, mas não considero um equívoco o militar, depois de aposentado, de reformado, participar da vida política, não. Ele é um cidadão como qualquer outro, com os mesmos direitos e deveres. Só falando sobre os ministérios primeiro. Primeiro ponto, sem dúvida, 15 ministérios é sempre uma complicação colocar. A realidade, de fato, se impõe. O objetivo é diminuir o máximo possível e entrar no governo, né? Tentar entrar no governo até para entender a máquina. Uma coisa é um deputado federal que teve no legislativo aí por tantos anos, outra coisa é entender como é que funciona a máquina do executivo, que é uma máquina gigantesca, extremamente complexa, e que os brasileiros votaram pela diminuição dela, né? Que era um dos objetivos, uma das propostas do governo Bolsonaro, foi exatamente diminuir o tamanho do governo, e acredito que isso vai acontecer, né, nos próximos passos, nos próximos anos, né? O governo Dilma começou, por exemplo, com o ministério menor, depois aumentou até 39, quase chegou a 40, certo? E depois disso voltou para 29 ministérios. O Temer praticamente manteve isso. Com relação aos militares, todos eles, só para ficar claro, eles são reformados. Não tem nenhum dos militares chamados que vem da reserva, né? Só para confirmar essa informação, nenhum dos militares pertence à reserva. O último que foi nem o vice-presidente? Nem o Mourão. O Mourão é reformado também. Até o Mourão foi reformado também. Então, todos eles pertencem, já estão devidamente reformados. Inclusive, o último participava, já estava na vida civil, tinha sido reformado ainda como capitão, né? Participava do DENIT, da obra de infraestrutura do DENIT, para tentar construir e resolver o problema de infraestrutura que o Brasil tem. Nós temos um seríssimo problema de infraestrutura que precisa ser resolvida o mais rápido possível. Então, para mim, não vejo qualquer problema ter militares lá. Inclusive, a formação dos nossos oficiais militares, elas costumam ser fantásticas, né? A academia, o nosso ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, a Academia Militar das Agulhas Negras, da AMAN, a Academia da Força Aérea, todas elas estão num nível excepcional em termos de mundo, como todos, são respeitadas. Só lembrando que o Bolsonaro não passou por nenhuma delas. Passou, o Bolsonaro participou da Academia Militar das Agulhas Negras, lembro. Para se tornar capitão, para se tornar oficial do Exército, necessariamente você tem que participar. Agulhas Negras, mas ele não fez nenhuma das universidades. Não, mas entenda, a Agulhas Negras é uma universidade militar. A Academia Militar das Agulhas Negras fica no Rio de Janeiro, ela é uma universidade militar. Na prática, você sai com ela como formação, você é bacharel em tática, não sei se é táticas militares, mas você sai com terceiro grau, você sai com título como se fosse um bacharel em determinada função. Todas essas forças militares têm as suas academias que são consideradas no mundo todo como de altíssimo nível. Na verdade, o ITA, por exemplo, é considerado uma referência mundial na parte de aeronáutica. A própria Academia Militar das Agulhas Negras tem como referência, é comparada à Academia Americana, né, as grandes academias americanas militares. Muito bem. O Lídio, nosso ouvinte da Serrinha, diz: esse indulto é um tapa na cara da sociedade, é uma depravação, é um insulto, é imoral, é nauseante, é uma afronta ao povo de bem do nosso país. Aqui a Federalina Quaresma de Ipaú-Mirim. Grande debate. Plínio, você é show como jornalista. Sobre os médicos cubanos, a grande preocupação é porque quem se beneficiou foi a camada mais pobre. Triste realidade. Na verdade, a camada mais pobre até hoje não consegue ter água e esgoto. Né? O que o Plínio defende que seja sustentado pelo Estado até hoje o Estado não conseguiu entregar isso. O Renan Lourenço, do Antônio Bezerra, diz: Rodrigo Marinho realmente é gigante. Quanto ao indulto natalino, é legalmente permitido, mas moralmente injusto. Diz aqui o nosso ouvinte Renan Lourenço. Um comentário, viu, Tardan, sobre isso. O Luiz Alberto Barroso, quando ele foi falar, os atos da administração pública, ele tem que ter o que o pessoal do direito aprende como limpe, né? Tem que ter legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o Luiz Alberto Barroso, no julgamento dele, no voto dele, disse que não havia moralidade, né? Não cabia o princípio da moralidade naquele ato, naquele indulto, deveria ser, por isso, revogado, ou pelo menos ajustado. Diga, Plínio. Não, só lembrando que o Bolsonaro, naquele processo que ele foi julgado no Tribunal Militar, né, por supostamente estar planejando um atentado, né, um atentado terrorista, supostamente, ele foi absolvido disso. Mas ele foi... Se ele foi absolvido, então acabou supostamente. Deu declarações ali. O coronel Jarbas Passarinho, segundo o coronel Jarbas Passarinho, uma declaração que ele deu à Terra Magazine, ele foi absolvido porque ele tinha... Isso por conta do Passarinho, viu? Porque tinha um amigo lá no Tribunal Militar. Mas, enfim, ele foi absolvido, né? Então, mas ele foi expulso. Deixa eu ver de qual escola que ele foi expulso aqui, né? O Ivan Pereira, de Jockey Club, nosso ouvinte, disse... Ele foi expulso do quadro da Escola de Oficiais do Exército, mas continuou no Exército nesse processo como adido. O Ivan Pereira, do Jockey Club, diz: a única guerra que o nosso Exército poderia participar era contra o mosquito da dengue, e mesmo assim com ineficiência.
Aqui muitas... Eu disse supostamente em benefício dele. Não é porque quando a gente fala Né? supostamente, juridicamente, é antes do julgamento. Ele foi absolvido. Depois do julgamento, Não, mas passa, eu disse assim, ele foi mais. acusado por supostamente Isso. planejar. Então, Isso. em benefício do presidente eleito. O nosso ouvinte Luiz do Bom Sucesso, diz o Plínio, não consegue engolir ainda a vitória do capitão Bolsonaro. Capitão. Não tem e capitão problema com isso, não. que botou vários generais aí no governo, né? Eu tive vida consciente sobre a ditadura. Isso é uma coisa Será um interessante. problema. Até, inclusive, muito bom o texto do Hélio Gaspari ontem falando sobre esse tema, né? Que ele falou que a diferença que há hoje entre a ditadura militar e esse momento político, né? Grande parte do exército brasileiro tem uma formação genial. O general Augusto Helena é um dos caras mais preparados e mais admirados do exército brasileiro, né? O próprio general Mourão, você vê, apesar de ter algumas críticas ao que ele fala, ele tem uma preparação formidável, uma formação formidável. É o primeiro índio, né, que participa, que é eleito para o Executivo do Brasil. Então você tem um momento de bem interessante sobre pessoas de outras etnias que possam fazer parte do governo, né? O índio foi o mais votado e mulheres foram mais votadas pelo PSL aí, Joyce Hausmann, Janaína Pascoal, e toda a esquerda, de forma geral, esquece disso. Nosso ouvinte Luciano Arruda diz: gostaria de cumprimentar a Rádio Povo CBN pela entrada no mercado interior através da CBN Cariri. Aproveito e peço a vocês que estudem também a possibilidade de entrar em Sobral, minha terra natal, que muito carece de uma rádio informação com a qualidade CBN. E aí ele pergunta, como é que um governo que tem a paranoia de que querem tomar a Amazônia do Brasil, o tal entendimento do AAA, pode querer abrir a economia aos moldes, Paulo Guedes? Rodrigo, essa pergunta é para você. Ótima pergunta. Uma diferença imensa que aí tem sido apresentada e discutida muito fortemente hoje entre globalismo e globalização. Né? A ideia globalista é a ideia de tentar controlar o mundo por meio de organismos internacionais, regras internacionais, e o mundo começa a reagir a isso, né? A eleição do próprio Bolsonaro, do Trump, da saída do Brexit, são exemplos contra essa ideia globalista de uma série de regras absurdas para isso. Uma das discussões que a gente teve aqui, que o Plínio estava colocando a culpa na Dinamarca, na realidade era na Noruega, que tem poluído a Amazonas em grande parte dentro desses acordos aí junto a comunidades indígenas que conseguem entrar nas reservas da FUNAI sem qualquer regramento do Brasil, sem qualquer autorização, buscando exatamente algumas riquezas que possam ter ali. A grande crítica que é feita hoje é essa ideia globalista, essa ideia desse controle central. A ideia de globalização são trocas, relacionamentos, liberdade de transporte, de mercadorias, que as pessoas possam fazer isso sem haver uma determinação de cima para baixo que foi feita. Ou seja, um é descentralizado e o globalismo é centralizado, e a ideia de globalização é uma ideia descentralizada, permitindo que mais mercadorias, mais serviços, que o que tornou rico, todas as nações que se tornaram ricas e prósperas ao longo da história, elas apostaram nas ideias de liberdade, nas ideias liberais, abriram o mercado para isso e permitiram que isso acontecesse. Aqui o Plínio está anotando o nome do Olavo de Carvalho. É o guru aí do pessoal. Que é engraçadíssimo. É um astrólogo. Detalhe famoso. que o Plínio fala o guru aí do pessoal. Aí ele faz com a mão assim, para quem não está nos vendo, apontando pro Rodrigo. Ele aponta para mim assim, jogou como quem joga bola. Joga o Olavo de Carvalho para mim. Você recebe o Olavo de Carvalho, Eu acho Rodrigo? que o Olavo de Carvalho é engraçado. Eu vou recomendar à esquerda não ficar na crítica rasa ao Olavo de Carvalho. Eu vou recomendar à esquerda. Talvez vocês estão falando tanto do Olavo de Carvalho que talvez vocês levem as pessoas a lerem um pouco mais o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não é o idiota que vocês querem plantar. A esquerda quer plantar. Eu recomendo conhecer um pouco mais da obra do Olavo de Carvalho. Pois fale do Olavo de Carvalho. Defenda o Olavo de Carvalho aqui, Rodrigo. Astrólogo. Ele tem várias críticas ao Olavo. Eu tenho críticas ao Olavo de Carvalho, principalmente uma coisa que ele fazia chamada Truth Speak, que era uma coisa bem grosseira que ele fazia. Mas o Olavo de Carvalho escreveu livros como Imbecil Coletivo, que é um livro formidável, que vale a pena ser lido. Ele tem uma visão muito interessante sobre a história da filosofia, que merece ser assistido. O Olavo é um intelectual que tem uma base baseada em Hayek, em Scruton, em Mises, né, em autores que tem Mário Ferreira dos Santos, em autores Eric Voegelin, em autores maiores que, se a pessoa chega no Olavo de Carvalho, costuma chegar a esses autores. E esses autores, de fato, são autores maiores da humanidade. Não são autores maiores só para o Brasil, não. Então, essa coisa de querer tratar o Olavo de Carvalho como simples astrólogo, alguém que está assim, eu recomendo que pode ser que o tiro saia pela culatra. É isso, Plínio? Não, o Olavo Carvalho, se você pegar, eu confesso que eu nunca li um livro dele, mas eu leio algumas entrevistas dele, Bom, o cara não acredita no aquecimento global.
Ele disse que não tem aquecimento global, esse tal do global. Mas só para ficar claro, Deixa eu continuar, Rodrigo, mas peraí, nem, eu não, te só, ouvi, só, pera- só esclarecimento tá, disso. ok. Nem o pessoal que fala sobre aquecimento global hoje em dia acredita em aquecimento global. Eles falam em Eita, esse é mudanças um tema de climáticas. debate, então. Eles Vamos falam lá, em mudanças fala climáticas. só Então, pra então o entender. Rodrigo também é dos que não acredita. que mesmo eles não falam mais aí aquecimento você global. vai ver, ele diz que cigarro não faz mal, que é uma conspiração. Na verdade, esse tal do globalismo é uma grande teoria da conspiração, porque você vê nesse filme de Hollywood, né? Então, é uma grande teoria da conspiração que tem um grupo de pessoas que está dominando o mundo. Espero que não nomeie como judeus esse grupo de pessoas. E que criam o cigarro não faz mal para vender cigarro e para deixar deles venderem cigarro. Aí não tem aquecimento global. E um monte de maluquice, que isso só pode chamar de maluquice. E né? do Olavo de Carvalho. Muitas Muitas participações. participações. Do Olavo de Carvalho. Vamos fazer um Cigarro debate não aqui faz um mal, dia não só tem sobre o aquecimento Olavo de global. Carvalho. Tem mais lá, as pessoas podem pegar e ver as entrevistas que ele dá. Então, vamos combinar um dia que o Plínio vai ler algum livro do Olavo de Carvalho e a gente volta a conversar aqui sobre o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele se faz de erudito escrevendo de difícil. Precisa dizer para ele Marx, que os grandes tá falando de teóricos Marx? da humanidade... Não. Marx escreve difícil por pra exemplo, caramba, chatíssimo. já que a gente está falando de psicologia, né? Se você pegar, por exemplo, um livro do Freud, que é fácil de ler, você entende. O Olavo de Carvalho ele faz um contorcionismo verbal, né? Aí já que você falou já que você falou no Hélio Gaspari, eu acho que precisaria apresentar ao Olavo Carvalho a Madame Natasha, para ver se ele consegue. Vamos ter que chamar um rápido organizar melhor intervalo. a Pra Mas Marx temos muitas também, né? participações de ouvintes aqui, por exemplo, a Helenilda Martins, do bairro Parque Santa Rosa. Diz, militar é sempre militar, na reserva ou reformado, não serve como mandatários da sociedade civil. Aqui, muitas participações de ouvintes, mas agora temos que ir a um rápido intervalo. Até já, são 10 horas e 45 minutos.
participações de Plínio Bortolotti, Rodrigo Marinho e dos ouvintes. A Célia Moraes, do Jardim Guanabara, diz: se não existe aquecimento global, uma verdade inconveniente do Al Gore é tudo invenção? Pergunta ela. O Rodrigo fez menção de querer responder, fazer um comentário sobre isso. Na prática, o que eu estava falando antes no bloco anterior. Hoje, nem quem estuda aquecimento global fala em aquecimento global, eles falam em mudanças climáticas. Na prática, se mostra que o mundo, historicamente, ele aquece, ele esfria. Aquece e esfria. Né? Não consegue comparar, ou dizer que ainda não consegue comparar claramente que a relação de causa e efeito é ela. Eles não falam em aumento da temperatura. Eles mudaram essa ideia porque viram que não fechava o argumento e começaram a usar a ideia de mudanças climáticas, que é o argumento que está usando. Né? Então é algo ainda muito cedo em termos históricos para entender. Vamos, produção, vamos anotar aqui dois temas de debate futuros: aquecimento global e Olavo de Carvalho. Essa é a questão da chamada pós-verdade. Tem grandes, por exemplo, se você for consultar, 90% dos cientistas, talvez mais, dizem que o homem provoca alterações na temperatura da Terra, que chama chamado aquecimento global. Agora, tem meia dúzia de cientistas maluca que contesta e aí querem botar em pé de igualdade. Pô, os caras... Seus mesmos que dizem que a Terra é plana, Plínio? Não, e tem esse pessoal que diz que a Terra é plana e querem, inclusive, diz que a lei da gravidade não existe. Então a gente já chegou ao ponto. Nós já chegamos que no aquecimento global não é mais o padrão, já é mudança climática, já é o avanço. Não atendeu a ponto nenhum. Né? Eu não sei qual a terminologia que estão usando agora, mas existe um consenso, mais de 90% dos cientistas do mundo, que isso pode provocar graves consequências para aumento de marés, não sei o que, etc. Tem meia dúzia de cientistas malucos que aí dizem que não. Como também estão contestando a teoria da relatividade. Okay. Daqui a pouco o Rodrigo vai chegar aqui e dizer que a Terra é plana. Só fazer o ponto. Apesar do Plínio já ter mudado de ideia com relação ao aquecimento global, que não é mais agora mudança climática. O que eu estou dizendo é que mais de 90% dos cientistas, isso é comprovado, anotado, dizem que o aquecimento, que a ação humana provoca graves mudanças, pode chamar mudança na temperatura, o aquecimento global, que provoca Vamos anotar, são tema de outro debate aí, vai ser quem é o maior beneficiado, só para dar o gancho para o próximo debate desse tema que é interessante, quem é o maior beneficiado com o fato de eu dizer que tem algo fazendo mudança global causada pelo homem? Os políticos, porque eles vão querer usar mais dinheiro para fazer isso. Os maiores beneficiados com essa proposta e ideia... Já vi que isso vai render um bom debate mesmo. Está anotado aqui, produção, aquecimento global e o outro Olavo de Carvalho. Dois temas para futuros debates. Por falar... Não vamos perder tempo debatendo Olavo de Carvalho, não. O nosso ouvinte aqui mandou um comentário. Não, que é isso? Olavo não é esse louco todo não, embora ele seja um grande conspiracionista. Ele tem uns livros que você deve peneirar as ideias, não aceitando tudo que ele fala, porque realmente ele fala muita abobrinha. Eu acho que ele usa muito. Eu acho que ele usa muito do método heurístico, que ele mesmo tem uma obra comentada. Como vencer debate sem ter razão. Do Arthur Schopenhauer, na realidade. Ele mesmo usa muito disso. Já li também. Não, ele começa o debate dele com premissas falsas e conclui de acordo com elas. Mas eu não comprei traduzido por ele. Mas foi traduzido por ele. A edição do Brasil Não. Eu tenho 2 edições desse livro do Schopenhauer. Nenhuma deles é traduzida pelo Olavo Carvalho. Vai ver que a introdução é do Olavo, inclusive. O Leonardo Araújo da Vajota, os militares e o governo eleito são tão ruim para o Brasil porque as facções criminosas que cresceram tanto nos últimos anos ameaçavam as pessoas que iriam votar no governo eleito. Achei meio confuso aqui. Eu acho que ele foi irônico. Foi irônico. Foi irônico, né? Tão ruim para o Brasil porque as facções se assustaram com o fato do Bolsonaro ser eleito. Muito bem, estamos chegando aqui, ainda temos quase 6 minutos de programa e alguns temas, teve um inclusive que eu chamei aqui no início do programa, a gente não comentou, que era a manchete de hoje do jornal O Povo, que diz: Câmara muda projeto e libera indicações políticas. Comissão aprovou alteração na lei de responsabilidade das estatais para voltar a permitir indicação de políticos e parentes a cargos. Proposta de mudança será agora submetida ao Senado. Plínio e Rodrigo, acho que vocês vão concordar. Gênio do mal. Daqui não foi uma boa... Isso é um absurdo. Na realidade, foi um avanço em termos de governança corporativa para as estatais, né? Não estou dizendo que as estatais são ideal, para mim longe disso, porque quem me conhece sabe que por mim privatizava todas as estatais, mas nesse ponto foi um avanço em termos de governança corporativa, até para a privatização que eu acho ideal, que é abrir no mercado, tendo uma governança corporativa clara, vendendo ações em bolsa, permitindo que a população possa adquirir as ações da empresa caso confie nelas. Então, quando você faz indicações políticas, você volta ao que era antes. O domingo era antes, há pouquíssimo tempo, né? Furnas controladas
pela turma do S. Neves, Congonhas controlada pelo Valdemar da Costa Neto, as estatais aqui do Ceará controladas por quem cabe, aqui o BNB até pouco tempo era controlado pelo Guimarães, há pouco tempo agora pelo Eunício Oliveira, então você tem uma situação absurda de que as estatais se submetem. E eu acho que isso é um erro tremendo para o Brasil, um prejuízo para os brasileiros absurdamente grande. Como eu acho que o Plínio está concordando aqui totalmente com Eu concordo, o Rodrigo, só que eu então não vi vou... o Bolsonaro pedir para os partidários dele votar contra isso, não, viu? Pediu? Pediu Pediu claramente. Vamos ver. Então, vamos ver. Rapaz, o Plínio falou do Bolsonaro, sou contra, né? Não tem o Não, argumento. não sou contra isso não, pelo contrário. Mas o Bolsonaro pediu, Eu claramente. quero ver O se ele Guedes vai pediu. fazer um esforço nisso aí. Vamos ver, ainda vai passar submetido ao Senado, tomara que não passe, né? Mas vamos lá. Aqui tem a nossa ouvinte, Neuza Barros, diz assim: esse homem é um louco, tá falando do Olavo de Carvalho. Coisas que o Olavo de Carvalho acredita. Abre aspas. A Pepsi usa células de fetos verdade, abortados esqueci como disso. adoçante. Esqueci. Outra, abre aspas. A teoria da relatividade de Einstein trata da relatividade de referencial. Outra, abre aspas. Quando o movimento gay adquirir autoridade, o passo seguinte é legalizar pedofilia. Fecha aspas. Louco esse homem, diz a nossa ouvinte. Tem essas maluquices. Eu, sinceramente, não vou perder meu tempo. Não vai fazer, está se recusando a fazer um Não. debate sobre o Olavo de Carvalho, o que ele mentor, disse, dá o importância guru. pro cara que não tem. do Eu novo vou ressalvar da pedofilia. O que ele disse sobre pedofilia é que em determinado momento as pessoas vão dizer que pedofilia não é crime, é somente uma doença. E isso está começando a acontecer. Nesse ponto aí o Olavo tinha razão. Olha aí. Não, que é uma doença, é. Pedofilia é uma doença que não registrada. deve, e o que falam que é não uma deveria doença- ser criminalizado. Não, aí não. Fala isso. Não, aí quem estiver falando fala por conta de quem está falando. É uma doença caracterizada naquele código de doenças que tem Isso não quer dizer que a pessoa não vai ser punida e nem vai ser afastada da sociedade. Agora, é uma doença. Na verdade, o que essas pessoas querem é criminalizar uma forma de se manifestar sexualmente diferente da heterossexualidade. Aí sim. De maneira alguma. O que eles estão falando claramente é que criança não deve ser submetida a qualquer relação sexual. Pelo amor de Deus. Assim, inclusive, Não, mas não é teóricas isso de que ele esquerda. está falando, não, Era isso que o rapaz. Olavo falou. Não é Teóricos isso, de não. esquerda, Ora. inclusive, defenderam isso ao longo do Não, tempo. se Simone tem de algum Beauvoir, teórico de esquerda por exemplo, defendendo, é defendeu problema isso deles. fortemente essa Agora, ideia. eu acho que as crianças têm que ser protegidas, mas têm que ser educadas sexualmente desde criança, para inclusive saber se defender de pessoas que abusam delas. É para isso que tem pai, mãe, família. Tem exatamente pai e pra mãe, proteger né? isso. Mas você sabe onde acontecem os maiores abusos? Dentro de casa. Dentro de casa. A maior parte E a dos criança pais e tem que mães saber querem fora, proteger os seus dentro de filhos. casa. Isso 99%. qualquer estatística vai mostrar para você que os maiores abusos acontecem dentro de casa. Então a criança precisa saber que aquilo é um abuso. Que aquilo é um abuso, inclusive para denunciar padastro, pai, tio, primos, que esses são os maiores abusadores, isso é estatística comprovada. É engraçado, né? Porque a maior parte da família, quem mais defende seus próprios filhos são os próprios pais, né? 99% dos casos, Eu os não estou pais. dizendo que não é, eu estou dizendo que os maiores abusos, Estranho que isso o é Estado vai fazer comprovado, acontece dentro da família. E a criança precisa saber diferenciar o que é abuso e o que não é, e não é um padastro, um primo, um pai abusador que vai dizer para a criança o que é abuso. Deve ser preso, inclusive, todos eles. Sibeli Couto, nosso ouvinte, diz: adoro o Plínio. Aqui tem ouvindo debates aqui, o nosso ouvinte é o Márcio O Araújo, Plínio tá cheio de fã hoje, né? Curicica, olha aí, Acho o que o Rodrigo Tardan tá ficando selecionando. enciumado. Mas já foi chamado de gigante hoje por vários ouvintes. Você não sabe que eu fiz uma combinação com o Tardan ali para ver só as coisas a favor. Não fez, não, ouvinte. Não é verdade, viu, ouvinte? Tem o nosso ouvinte aqui, o Márcio Araújo, de Curicica, ele é de Juazeiro do Norte, Aí, terra, aliás, oba. Juazeiro do Terra Norte, que tem agora o maior prédio do Ceará, né? Eu vi hoje no mesmo. jornal. E tem a Rádio Povo CBN E lá. tem a rádio sobre o pois é. CBN, que é maior ainda, né? Mas ele está dizendo que está ouvindo o debate do Rio de Janeiro. Parabéns ao povo pela iniciativa de levar a CBN para o Cariri. Dia 15 de dezembro Aí, é o Márcio Araújo. Dia 15 de dezembro estarei por lá em Juazeiro, no evento da Liga Acadêmica Padre Cícero, eu, Marcel Van Hatten, Catarina Rocha Monte. uma Muito turma bem. boa. A região lá do Cariri agora vai ter também Sociedade de Debate, depois que nos ouviu aqui. Pois Mas é. vamos lá, estão faltando aqui 20 segundos para terminar o programa, 7 segundos para o Plínio se despedir. Um abraço a todos. Ora, muito rápido. Rodrigo Marinho, você ganhou os segundos do Plínio, então. Quem me pediu aí meu contato, quem quiser me acompanhar no Instagram é Rodrigo S. Mar. Só passar por lá, conversar comigo, será um prazer bater um papo com vocês. Grande abraço. Ok, muito obrigado a todos os ouvintes, muitas participações, não deu para ler todas, nem de longe, mas obrigado a todos que participaram do programa de hoje.
Tivemos no programa de hoje trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arley Medina Neri. Apresentação, Marcos Tardan. E na sequência você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Muito obrigado, Plínio, obrigado, Rodrigo, obrigado aos ouvintes. Com Plínio e Rodrigo até semana que vem, amanhã debate do povo com a Sociedade Debate. Tchau!